Olá, meu caro aluno do canal. Seja bem-vindo a mais uma proposta de resolução do exame de matemática que corresponde à 10ª classe, que também saiu no ano de 2018. Embora antigo, eu penso que é de muito interesse para a sua preparação, para que também você tenha um sucesso nos exames que se avizinham. Chega de papo furado, vamos ao que nos interessa para esta aula. Pois bem, nós temos aqui esta expressão que envolve radicais. E para a resolução de uma expressão envolvendo radicais, o que nós precisamos saber em prática são as propriedades, certo? As propriedades da radiciação, certo? Observe que nós temos aqui raiz quadrada de 32, que adiciona 5 vezes raiz quadrada de 2, menos 4 vezes raiz de 8, mais 2 vezes raiz de 18. O que nós sabemos, primeiro, é que se nós tivermos casos ou situações em que nós temos, por exemplo, raiz de índice b, certo? E o seu radicando aqui é m, que por sua vez está a multiplicar raiz de índice b entre o radicando é n, o que eu faço simplesmente? Eu vou reescrever aqui o radical e multiplicar os seus radicandos. Estou a dizer que seria a raiz de índice b de m vezes n. Isso tudo no mesmo radical. Esta é a primeira ideia básica e prática. A segunda situação, que sempre que m for multiplicar um radical de índice b e o seu radicando por a, mais ou menos a n, raiz que está a multiplicar raiz de índice b, radical a, o que nós fazemos é primeiro observar que aqui o radical tem o mesmo índice para os dois casos e também tem os mesmos radicandos. Então, isto aqui é um fator comum nesta adição ou subtração, certo? Então, nós adicionamos ou subtraímos os seus coeficientes, ou seja, evidenciamos os coeficientes, ficam m mais ou menos, depende de cada situação, e colocamos aqui a multiplicação em evidência de raiz de índice b de a, certo? Então, é basicamente neste pensamento que você tem que usar para poder resolver esta situação. Então, observe que 32 eu posso escrever como sendo o que? Multiplicação de dois radicais, certo? Que seria, neste caso, raiz de quanto? Quadrada de 16 vezes 2, certo? Porque 16 vezes 2 é 32, mais 5 que multiplica a raiz de 2, menos 4 que multiplica aqui, raiz quadrada de 4 vezes 2. 4 vezes 2 é 8, certo? Mais 2 que multiplica raiz quadrada de 9 vezes 2. 9 vezes 2 é 18. Então, é basicamente isso. Agora, eu volto aqui e digo o seguinte. A raiz quadrada de 16, 4 vezes raiz quadrada de 2, certo? E voltamos a escrever aqui raiz de 2, certo? Então, fica aqui mais 5 raiz quadrada de 2, menos 4 vezes raiz quadrada de 4 é 2. E voltamos a escrever raiz de 2, mais 2, raiz quadrada de 9 é 3, certo? Então, fica aqui vezes 3, raiz quadrada de 2. Então, nós já temos aqui os radicandos iguaizinhos, bem iguaizinhos, certo? E fazemos aqui o que? Aplicamos essa ideia. Então, eu tenho 4 aqui, eu tenho mais 5. Aqui eu tenho uma multiplicação de menos 4 por 2, que dá menos 8. Aqui tem uma multiplicação de 2 e 3, vai resultar em mais 6. E a evidência é que o fator comum é raiz quadrada de 2, certo? Agora, já tenho a minha solução bem à vista. Isto vai ser igual a 4 mais 5 é 9, menos 8 é 1, mais 6 é 7. Então, o resultado é 7 vezes raiz quadrada de 2. Fazemos isso, a gente resolve com sucesso. Pois bem, continuando a resolução deste exame número 2, observe que tem aqui uma figura geométrica. Esta figura é um quadrilátero, só pelo fato de termos aqui 4 lados,
tem aqui, vamos supor que aqui seja A, aqui seja B, aqui seja D, aqui seja A, B, C, D, e a figura tem 4 ângulos internos. A soma desses ângulos, por exemplo, se eu tenho aqui um ângulo 1 mais o ângulo 2 mais o ângulo 3 mais o ângulo 4 deve ser igual a 360 graus. Esta é a ideia básica acerca de geometria. Uma coisa que todos nós aprendemos, sabemos e vamos aplicar a mesma ideia. Observe que nós temos um dos ângulos aqui a medir 87 graus. Colocamos aqui 87 graus. Um dos ângulos também mede 105 graus. Tenho o terceiro que mede 96 graus. E tenho o quarto que é x graus, que eu desconheço. Mas eu sei dizer que a soma de tudo isso aqui deve ser igual a 360 graus. Agora, observe que o exercício pede-nos para determinar aqui o valor de x. Neste caso, é este x ângulo, certo? E nós efetuamos o somatório de toda esta informação aqui. Observe comigo. X ângulo mais isto adicionado aqui será igual a 288 graus, será igual a 360 graus. Note, nós tiramos aqui o valor de x, e por nós pretendemos aqui determinar o valor de x, nós isolamos, certo? Porque nós estamos a dizer, se x mais 288 é igual a 360, então nós podemos aqui isolar o x e dizer que realmente é verdade, quando 360 subtrair 280. Este ângulo aqui, x, ele mede basicamente 72 graus. Este é o valor de x. O número 3 do nosso exame tem aqui 3 laranjas e 5 doces custam 25 meticais. 2 laranjas e 3 doces custam 16 meticais. Quanto custa cada laranja e cada doce? Nota bem, use as variáveis x e y para representar laranja e doce de forma respectiva. O que está-se a dizer? Interpretando aqui, se x representa o número de laranjas, está-se a falar aqui 3 laranjas, 3x, certo? E observe que o fato de ter i aqui é porque é o quê? É uma adição. 5 doces, 5y, de acordo com o recomendado. Custam quanto? 25 meticais. Isto é igual a 25 meticais. 2 laranjas e 3 doces. Então, eu tenho 2 laranjas, 2x e 3 doces. 3 doces custam a 16 meticais. Então, quanto custa cada laranja e cada doce? Isto é um sistema de equação linear. Eu acabei de montar um sistema de equação linear, certo? Há duas incógnitas. Para determinar aqui o custo de laranja e doce em cada unidade, eu preciso usar uma das regras que eu já sei, ou a regra da substituição ou a regra da adição ordenada, certo? Vamos usar aqui a regra da adição ordenada. Em que consiste? Consiste em eliminar uma das duas variáveis. Para tal, eu tenho que fazer o quê? Observar primeiro o coeficiente que corresponde à variável que eu for escolher, e neste caso eu vou trabalhar com x, né? Então, observe que eu tenho aqui a minha primeira equação e eu tenho aqui a minha segunda equação. Então, na minha primeira equação, a variável x tem coeficiente 3. Na segunda equação, a variável x tem coeficiente 2. O que é que eu pretendo? Eu pretendo multiplicar a primeira equação por um número e também multiplicar por um outro número a segunda equação, de modo que este coeficiente de x da primeira equação e o coeficiente de x da segunda equação sejam números iguais e simétricos, certo? Então, para que sejam simétricos, observe que o MMC entre os dois é 6, certo? Então, por ser 6, eu posso multiplicar a primeira equação, multiplico a primeira equação por quanto? Por menos 2, certo? E multiplico a segunda equação por 3. Então, aqui eu terei que menos 2 vezes 3x é menos 6x. Menos 2 vezes mais 5y é menos 10y. Isso vai ser igual. Menos 2 vezes 25 é menos 50. Certo? Agora, eu volto a multiplicar aqui na segunda equação por 3. Toda a segunda equação. 3 vezes 2x é 6x. 3 vezes 3 é mais
9y. Isto vai ser igual a 3 vezes 16, nós podemos efetuar aqui os cálculos. 3 vezes 6 é 18. 8 aqui. 3 vezes 1 é 3. Com aquele 1 guardado fica 4. Certo? Então, eu já tenho aqui as minhas equações geradas desta multiplicação, deste artifício, e o que me resta simplesmente é aplicar o método, que é a adição ordenada. Então, eu vou adicionar de forma ordenada, certo? O que tem variável x com a variável x, o que tem variável y com a variável y, e o que é independente com independente. Neste caso, menos 6x mais 6x. Isto aqui é simétrico. Por ser simétrico, os dois valores vão cancelar. É zero. Menos 10y mais 9y. Isto fica menos y. Menos 50 mais 48 é igual a menos 2. Então, eu posso multiplicar, porque a minha variável aqui está acompanhada de um número negativo, e a minha variável não pode ser negativo, tem que ser positivo. Logo, multiplico por menos 1 toda essa expressão ou equação, fica y é igual a 2. Aqui, eu já tenho o valor de y. O que eu faço, basicamente, é voltar a substituir aonde? Eu volto a substituir em uma dessas duas equações. Vamos trabalhar com a segunda equação. Então, eu reescrevo aqui 2 vezes x mais 3. Qual é o valor de y? É 2. Vou substituir. Vezes 2 é igual a 16. 2 vezes x. 3 vezes 2 é 6. Fica mais 6 é igual a 16. Então, 2 vezes x vai ser igual a quanto? 16. Aqui no segundo membro, que está no primeiro membro. Ao passar para o segundo membro, por ser termo independente, assume sinal negativo, certo? Porque está positivo. Então, fica menos 6. Daí que eu tenho que 2x é igual a 10. Se eu pretendo determinar o valor da variável x, eu devo isolar. Para isolar, eu posso simplesmente dividir os dois lados da equação por 2, ou simplesmente aplicar aqui a inversa da multiplicação, que é a divisão. Porque 2 aqui está a multiplicar a variável x. Isolando aqui o x, certo? Será 10 dividir 2. Isto vai ser igual a quanto? Isto vai ser igual a 5. Então, eu tenho solução do meu par ordenado aqui. A solução é dada por x, 5, y, 2. Esta é a minha solução. Ou seja, cada laranja custa 5 meticais e cada doce custa 2 meticais. Pois bem, dando continuidade aqui à resolução do nosso exame, temos aqui o exercício número 4, onde vem representado dois gráficos no mesmo sistema cartesiano ortogonal. A linha A do exercício ele pede para nós determinarmos o domínio da função de g de x. Observe que a nossa função g de x é esta aqui, certo? Se nós ficarmos atentos a observar, nós vamos perceber claramente que esta é uma função logarítmica, certo? E por ser uma função logarítmica, o domínio de existência, ou seja, os valores de x que garantem a existência desta função, sempre devem ser valores que pertencem ao conjunto dos reais positivos, certo? Temos que ter muita atenção aqui ao expressar ou dar resposta a isso, certo? A linha A, x, certo? O domínio de g de x é igual, deixa eu escrever, de g de x é igual ao que? A x que pertence a todo o conjunto dos reais positivos. Por que positivo? O x não pode ser negativo, certo? Nós sabemos de antemão que se nós temos aqui logaritmo, por exemplo, de x na base 2, certo? Na base 2, o x é o nosso logaritmo humano. E pelo fato de x ser o nosso logaritmo humano, ele sempre tem que ser maior que zero. O x tem que ser maior que zero. Esta é a condição de existência de um logaritmo, certo? Porque o logaritmo humano não pode ser positivo, não pode ser negativo, certo? Não pode ser negativo. Daí que sempre que a gente tiver esta situação aqui, o domínio de existência tem que ser real positivo. O x não pode assumir os valores negativos. Correto até aqui? Então, vamos aqui à linha B. Para que valores de x? F de x é decrescente. Então, nós queremos fazer o estudo aqui da função f de x. Observe comigo que nós temos aqui que a nossa f de x é uma função que é representada por uma parábola. E por ser uma parábola e está voltada para baixo, a nossa função, o valor do coeficiente aqui é
menor que zero, certo? O valor de a, neste caso, é uma função quadrática que é dada por exemplo, tenho ax quadrado mais bx mais c. Então, o valor aqui de a, este coeficiente é quanto? É menor que zero. Daí que a parábola está voltada para baixo, tem uma probabilidade voltada para baixo. Correto? Agora, vamos lá interpretar aqui. Para quais valores essa função ela é decrescente, certo? Observe que uma função quadrática, ela decresce, olhando os valores de x, ela decresce quando, quando o valor de x ela vai aumentar, né? Aumenta o valor de x, então no valor de y há um decréscimo, certo? Então, aí sim nós conseguimos determinar se é decrescente ou crescente. Vamos aqui observar neste intervalo. Agora, observe comigo aqui que é menos 1 para quanto? É menos 1. Primeiro aqui, vamos começar aqui. É 1 para quanto? É 1 para x, certo? É 1 para x. E se x vai nesta direção, nós vamos perceber que x aqui é 1, o y aqui é 0, certo? O y é nulo. E se o x for 2, por exemplo, aqui, se o x for 2, o y está a fazer o quê? O y está decrescer, certo? Se nós formos aumentar para todos os valores de x, nós vamos aumentar, o nosso y vai decrescer. Enquanto que se ele vem deste intervalo até aqui, certo? Deste intervalo até aqui, para todos os valores de x que nós vamos já lançar, o nosso y tem a tendência de quê? De crescer também. Então, o x vai crescer, o y também vai crescer. Observe que aqui x é 0, y aqui é menos 1. Se o x for assumir qualquer outro valor, o nosso y tem a tendência sempre de, de aumentar ou de aproximar. Valores mais próximos de zero. Então, nós entendemos que do menos infinito até quando o nosso x está em intervalo aberto. Então, ele é decrescente, a nossa f de x é decrescente quando x pertence em que intervalo? Intervalo que vem de menos infinito até 1. E nós colocamos a resolução do intervalo aqui em aberto. Para dizer que 1 não é válido nesta solução. Porque 1 é o valor que anula a função. É uma das raízes da função. Qual é o zero da função g de x? A nossa g de x é esta, logarítmica. Qual é o zero? Nesta situação, vamos perceber ou observar que o zero é onde o gráfico ele intercepta o eixo x, certo? É chamado de zero, é chamado de raiz. Então, é uma equação, é uma função logarítmica, sempre o gráfico ele vai interceptar nenhum ponto de ordenada em que x é 1, y é 0. Sempre isso vai acontecer, certo? Daí que o zero, neste caso de g de x, x é igual a 1. É a resposta da linha C. A linha D do nosso exame, ele pede para nós determinarmos aqui a expressão analítica. Observe que para nós determinarmos aqui a expressão analítica, nós temos primeiro olhar ou fazemos aqui um estudo, certo? Fazemos um estudo, análise do nosso gráfico. O nosso gráfico aqui tem x1 e x2, certo? O nosso x1 e x2 é 1, certo? Então, nós vamos selecionar este dado, que é extremamente importante, e a gente diz aqui para a linha D, x1 é igual a x2, e neste caso é 1. E nós temos outro ponto, um outro ponto tão importante, que é a interseção entre o gráfico e o eixo de y, que é quando y é igual a menos 1. Então, este é o chamado ordenada na origem, certo? Então, a ordenada na origem aqui, nós temos um ponto, chamamos de P, por exemplo, x é 0, o nosso y vale menos 1. Isto é suficiente para nós podermos determinar a nossa expressão analítica, certo? Mas eu quero recordar que se nós formos ainda fazer uma análise muito profunda, nós vamos perceber que nós temos o vértice do gráfico aqui em x igual a 1, y igual a 0. Este é o vértice do nosso gráfico, certo? Podemos colocar, mas para a resolução nós já temos os dados suficientes. Então, x é 1, y é 0. Que basicamente este ponto não tem muita diferença daquilo que nós temos informação de x1 e x2. Correto? Pois bem, feito tudo isto aqui, nós já temos perna para andar, para caminhar e, se possível, até podemos voar. Mas por enquanto vamos andar. Sabe-se que a nossa lei de formação de uma equação quadrática é do tipo f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, certo? Esta é a nossa expressão, ou é a lei de formação de uma função quadrática.
Então, observe agora comigo que quando nós estamos resolvendo equações quadráticas, nós vamos aprendendo que a forma fatorada da equação quadrática é do tipo A vezes x menos x1, que multiplica x menos x2. Isto é algo que todos nós temos conhecimento, certo? Onde estamos a dizer que isto aqui podemos escrever desta forma simplificada ou fatorada. Agora, note comigo que eu posso usar essa mesma expressão fatorada para poder chegar ou satisfazer a esta. Como é que isso acontece? Vamos à análise. Nós dissemos que na ordenada, na origem, nós temos para y menos 1, certo? Então, sabe-se que f de x é o mesmo que dizer y, certo? Então, nós colocamos aqui menos 1. Por que a gente faz isso? Porque nós não conhecemos o valor deste coeficiente, que é o coeficiente A. Nós temos o valor de x1, mas não temos o valor de coeficiente A. Daí que nós primeiro temos que determinar o valor desse coeficiente. E nós colocamos quando equivale x igual ao nosso y menos 1. Esse nós voltamos a ordenar na origem, que neste caso é nulo, é 0. Então, colocamos aqui 0. O nosso x1 é quanto? É 1, fica menos 1 aqui. E temos aqui o nosso x2, também é 1, certo? Então, colocamos novamente 0, menos 1. O que temos? É menos 1 escrito ainda. Tem aqui 0, menos 1 é menos 1. 0 menos 1 é menos 1. Menos 1 vezes menos 1 é 1. Então, fica A vezes 1, que resulta em A. Então, este é o valor do que? Do nosso A. A é igual a menos 1. Nós voltamos a essa expressão aqui. Então, nós vamos substituir o valor de A por menos 1. Então, nossa f de x vai ser igual a menos 1. Abrimos parênteses. X é quanto? Nós já escrevemos o x. Menos x1, que é menos 1. Abrimos parênteses novamente. Então, x aqui nós voltamos a escrever o nosso x menos 1. Fechamos, certo? Observe que nós já temos pernas suficientes para caminhar. Isto fica, f de x vai ser igual. Menos 1 nós voltamos a escrever. E tem x vezes x. O que nós fizemos? Nós fazemos aqui é simplesmente aplicar a propriedade distributiva. Esse x multiplica com este. Este x volta a multiplicar com menos 1, certo? E menos 1 multiplica aqui com o x. E este volta a multiplicar também aqui. É esta a ideia básica para solucionar este problema. Então, x vezes x é x quadrado. X vezes menos 1 é menos x. Menos 1 vezes x é menos x. Menos vezes menos é mais. 1 vezes 1 é 1. Tudo isso está dentro de parênteses. Não esqueça. Então, nós dizemos que isso vai ser igual a f de x será igual. Observe que dentro de parênteses nós temos aqui menos 1. Vamos escrever. Operamos entre parênteses, escrevemos o x quadrado, menos x é menos 2x mais 1, certo? Então, dentro de parênteses já não temos mais nada a fazer, mas nós temos um menos 1 que está multiplicado, tudo está dentro de parênteses. Observe comigo, pelo fato de este 1 estar carregado de um sinal negativo, ele vai alterar o sinal de tudo que está aqui, certo? Então, a nossa f de x será igual a menos vezes mais, aqui tem mais, certo? Menos vezes mais é menos, fica menos x quadrado. Menos vezes menos é mais, fica mais 2x. Menos vezes mais é menos 1. Então, esta é a minha expressão analítica. Esta aqui é a minha expressão analítica. A melhor forma de você provar isto, estou olhando primeiro pelo valor de A. O valor de A está aqui é menos 1. Realmente é menos 1. Daí que no nosso gráfico nós percebemos que o gráfico está voltado para baixo. Isto é verdadeiro. Pois bem, nós vamos prosseguir e resolver aqui o número 5 do nosso exame, onde tem aqui a linha A, x elevado a 54 menos 256, isto é igual a 0. Percebam o seguinte, que nós temos aqui uma equação biquadrática. Para a resolução desse tipo de equação, nós temos que usar artifícios, certo? Observem aqui. Eu posso simplesmente dizer o seguinte, que x elevado a expoente 4, certo? Eu posso dizer aqui que x elevado a expoente 4 é igual a 256, porque aqui está negativo e passa a ser positivo, fica 256. Note ainda que eu posso determinar raiz de índice 4 para os dois lados.
Isto seria, por exemplo, fica x vai ser igual a mais ou menos a raiz de índice 4 de 256, certo? Agora, o 256 eu posso decompor. Como é que eu faço isso? Eu posso decompor como sendo 4 elevado ao 4, certo? Então, x vai ser igual a mais ou menos raiz de índice 4 de quanto? De 4 elevado a 4, certo? Agora, observem que nós temos uma situação em que eu posso simplificar o índice com esse expoente, certo? Então, ao simplificar dessa simplificação aqui, o que vai resultar, basicamente, é dizer que o nosso x é igual a mais ou menos ao que? A 4. Então, aqui eu já determino os valores de x1 e x2, certo? Então, esta é a minha solução. A minha solução é dada por x menos 4 e x4. Estes são os valores que fazem com que esta equação seja verdadeira. Este é um caminho mais prático de se usar. Ou, se achar que este caminho é difícil, aplique o caminho que é, basicamente, ele escrever aqui como sendo x ao quadrado elevado a 2. E substitua com uma variável, e depois vai voltar novamente e cair a uma equação quadrática, que vai determinar a raiz quadrada de mais ou menos a 16, e vai novamente cair aqui. Então, este é o caminho mais simples, simplificado, que é para te facilitar a estar em frente dos teus oponentes no exame, certo? Vamos juntos prosseguir e resolver o exercício B do mesmo número. Então, nós temos aqui o exercício B, em que é dado por x quadrado menos 6x menos 7 menor que zero. Vamos fazer uma análise simples aqui. Observe só. Tudo isso que está aqui deste lado é uma função quadrática. É como se nós tivéssemos f de x é menor que zero. É o que nós queremos determinar. Para qual valor a f de x ou a função ela é negativa. Sabe-se que é negativa quando está abaixo do eixo x. Mas como é que a gente vai saber isso? Basta que a gente reescreva aí na equação em uma equação. O que estamos a dizer que x quadrado menos 6x menos 7 é igual a zero. Então, aqui eu já tenho caminhos para poder determinar os valores de x1 e os valores de x2. Esses valores são os valores que vão permitir com que eu esboce o meu gráfico e diga para quais valores a minha função está aqui embaixo do eixo x. É basicamente essa ideia, certo? Vamos a isso. Sabe-se que aqui o valor do coeficiente A é dado por 1. O valor do coeficiente B é menos 6. E o valor do coeficiente C é menos 7. Então, eu uso o quê? A fórmula resolvente, que é dado por x1 vai ser igual a menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o valor de A. E x2 será dado por menos b menos raiz quadrada de delta e divide 2 vezes A. Eu sei que delta é o meu binômio discriminante, que é dado por b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E vamos resolver aqui. Observe o seguinte, que o valor do coeficiente b é menos 6. Eu coloco aqui menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o coeficiente a, que é 1, vezes o coeficiente c, que é menos 7. Certo? Aqui o meu delta vai ser igual. Menos 6 ao quadrado é 36. Menos 4 vezes 1 é menos 4. Menos vezes menos é mais. 4 vezes 7 é 28. Isto vai ser igual a 64. Já tenho aqui o valor de delta. Volto a substituir aqui. Isto vai ser igual. Quando vale B, menos 6 passa a ser 6 positivo, mais raiz quadrada de 64. 2 vezes o valor de A, que é 1. Isto vai ser igual. 6 aqui, raiz quadrada de 64 é 8, mais 8, certo? Divide 2. Então, 8 mais 6 é 14, divide 2, 7. Vamos aqui. Eu tenho aqui o valor de P é 6 positivo. Eu já havia determinado aqui raiz quadrada de 64, que nesse caso é 8, e divide 2 vezes A, que nesse caso é o mesmo 2. 6 menos 8, menos 2, e divide 2, isto é menos 1. Agora já posso chegar a esse ponto aqui, certo? Já cheguei aqui, agora falta este. Então,
eu vou esboçar o meu gráfico. Como é que o gráfico fica? O gráfico fica assim. Aqui são os valores de x. Então, o que eu tenho que ter atenção é olhar aqui o valor do coeficiente A, que neste caso é 1. 1 é um valor maior que 0, certo? Então, por nosso A ser maior que 0, a probabilidade está voltada para cima. Eu tenho um esboço igual a este aqui, onde aqui eu tenho menos 1 e aqui deste lado eu tenho o valor de x2 ou x1, tanto faz, é 7. Agora já tenho o esboço do gráfico feito. Eu sei que é negativo quando está abaixo do eixo x. Então, basicamente, o que eu tenho? Eu tenho que neste intervalo aqui, o meu gráfico ele é negativo. Ao passo que se o meu gráfico estivesse aqui em cima do eixo x, aqui havia de assumir o quê? Valores positivos. Mas para mim, eu não quero em que intervalo ele assume valores positivos, mas eu quero em que intervalo ele assume valores negativos. Eu vou expressar a minha solução, que é dado por x, ele pertence. Observem comigo que queremos valores em que a função ele é negativa. Então, só por ser negativo, ele não pode ser igual a 1, nem pode ser igual a 7. Ou seja, não pode ser igual a menos 1 ou igual a 7. Tem que estar a partir daqui, depois de menos 1 e depois de 7. Aqui nestes dois intervalos, neste intervalo. O que eu estou a dizer é intervalo aberto, que parte de menos 1 até o quê? Até o 7. Intervalo também aberto. Eu poderia também dizer que a solução, o conjunto de solução é dado pelos valores de x, que pertence ao conjunto dos reais, por estar aqui na reta do eixo x, tal que o quê? O meu x é o quê? É maior que menos 1 e é menor que 7. Basicamente isto. Então, esta fórmula aqui de expressar o resultado está correta. Vamos que vamos, que nós caímos no exercício 6 do nosso exame. Vamos a isso. Tem aqui a equação quadrática paramétrica x elevado a expoente 2 menos 5x mais m mais 4 igual a 0. Vamos fazer o seguinte, vamos extrair os coeficientes desta nossa equação x quadrado menos 5x mais m mais 4 igual a 0. Nós percebemos claramente que o coeficiente A é 1, o coeficiente B aqui é menos 5 e o que não vem acompanhado de x é um termo independente, logo fica aqui CEM mais 4. Agora, a linha A do exercício pede para resolver aqui a equação para m igual a menos 4. Vamos resolver essa equação, no lugar de m, colocamos menos 4. Basicamente isso. Estamos a dizer que é x elevado a 2 menos 5x, m aqui é menos 4, menos com mais é menos, dá 4 menos 4, mais 4 é igual a 0, certo? Aqui estamos em uma situação em que nós podemos simplificar 4 e menos 4 e 4, sobrando simplesmente x ao quadrado menos 5 igual a 0. Então, nós temos a seguinte situação, aqui é x ao quadrado menos 5x é igual a 0. Agora, observem que nós temos uma equação quadrática incompleta. Como fazemos para resolver? Nós podemos procurar aqui o fator comum, onde tem x quadrado, e o fator comum onde tem 5x. Nesse caso é x elevado a 1, certo? Então, nós isolamos aqui, fica x, abrimos parênteses, fica aqui x ao quadrado divide x, fica x, menos 5x divide x, fica menos 5, isto tudo é igual a 0. Nessa situação, é clássica de lei do anulamento do produto, em que, se eu tiver a multiplicação de dois fatores, por exemplo, A vezes B, sendo igual a 0, a única certeza que eu posso ter é de que um dos dois é igual a 0. Ou seja, A é igual a 0 ou B é igual a 0. É isto que nós vamos aplicar aqui. Como é que a gente diz? Deixa eu escrever deste lado. Eu estou a dizer que x é igual a 0 ou o que está dentro do parênteses é o que? X menos 5 é igual a 0. Observe que x igual a 0 é uma das raízes. Eu posso nomeá-lo como x1. Então, aqui eu tenho x, certo? Eu vou isolar o x, menos 5 passa para o segundo, fica 5 positivo. Este é o meu x2. Então, a minha equação tem a seguinte solução. Quando m igual a menos 4, x1 é 0, x2 é 5. Certo? Este é a resolução da linha A. O segundo pedido é B.
Determine M de modo que a equação não tenha solução. O que se quer é que a equação não tenha solução. Quando é que uma equação quadrática não tem solução? Esta é a ideia que todos nós devemos ter. Sabemos todos nós que uma equação quadrática não tem solução quando o delta for menor que zero, certo? Aqui, a nossa equação não tem solução. Lembrando que quando o delta for igual a zero, nesta situação, o valor de x1 é igual ao valor de x2. Enquanto que quando o delta for maior que zero, nessa situação x1 é diferente de x2, ou seja, temos duas soluções distintas, certo? Aqui o que a gente faz? Simplesmente conhecemos que delta é o binômio discriminante, que é dado por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, sendo menor em relação a zero. Tudo bem até aqui? E nós sabemos que a nossa equação tem esses coeficientes. Quais são os coeficientes? B é menos 5 ao quadrado. Colocamos aqui menos 5 ao quadrado. Menos 4 vezes o coeficiente A, que é igual a 1, vezes o coeficiente C, que é M mais 4. Colocamos M mais 4 menor que 0. Certo? Agora, eu posso fazer o quê? Movimentar um pouco aqui o meu quarto. Então, eu tenho o seguinte. Menos 5 ao quadrado é 25. Menos 4 vezes 1 é menos 4. Vou aqui menos 4, que multiplica o quê? M mais 4. M mais 4 sendo menor que 0. E o que eu sei ainda é que 25 eu posso voltar a reescrever. Hein? Eu sei que aqui aplico a propriedade distributiva. Este multiplica com este aqui e volta a multiplicar com isto aqui. Certo? Menos 4 vezes M fica menos 4M. Menos 4 vezes mais 4 dá menos 16 menor que 0. Então, o que 25 menos 16 é 9, certo? Então, eu tenho aqui 9 positivo, menos 4M tem que ser menor que 0. 9 passa para o segundo membro, assume sinal negativo. Fica aqui o seguinte, menos 4M é menor que menos 9. Certo? Eu pretendo isolar aqui o valor, eu pretendo isolar aqui a variável m. Para tal, eu devo o quê? Devo verificar, observe que menos 4 vezes m, o m está acompanhado de um coeficiente negativo. Para tal, eu tenho que transformá-lo em positivo. O que eu devo fazer é multiplicar por menos 1 toda esta inequação. Quando eu faço isso, o que acontece com o meu sinal de desigualdade? Pelo fato de eu multiplicar por um número negativo, vai mudar de sentido. Então, fica aqui. Fica 4M. Aqui é menor, passa a ser maior que 9. Porque menos 9 vezes menos 1 dá 9. Aí eu já posso isolar a minha variável M, vai ser maior que o que? 9 divide 4. 9 divide 4. Este é o valor que o M tem que assumir para que o quê? Para que a minha equação não tenha nenhuma solução ou nenhuma raiz. Pois bem, cá estamos nós de volta com mais uma proposta do exame de Matemática 2018. Se você é novo aqui por este canal, eu te convido, se inscreva, faça parte desta comunidade que está para descomplicar a matemática. Então, vamos continuar com a nossa resolução. Aliás, se gostou desse conteúdo, deixa ali o seu like, porque assim você faz com que o YouTube possa propor esse conteúdo para as outras pessoas que também precisam. Vamos à resolução do número 7. Considere o diagrama que representa 200 alunos de uma certa escola que estudam as disciplinas de língua portuguesa, e inglesa e a de matemática, iguais a este aqui. Então, quantos alunos estudam matemática? Basicamente, o que nós temos que fazer, primeiramente, é fazer o somatório de tudo isso aqui, certo? Fazendo aqui o somatório de tudo isso aqui, nós temos que perceber se aproxima ou extrapola aqui o valor do universo, conjunto do universo. Mas nós vamos já perceber, nós temos 25 e 15, isso dá 40, 90 dá 100, certo? Aqui nós temos 70, 90, certo? Então é 190. E feito isso, nós já temos a resposta de quase tudo. Quantos estudam matemática? Os que estudam matemática, observe que a pergunta é matemática, então querem saber todos. Tanto os que estudam matemática em português, tanto os que estudam matemática em português e inglês, todos.
estudam matemática. Nesse caso, nós vamos adicionar aqui 30, vamos adicionar 25, vamos adicionar 50 e vamos adicionar 10, porque tudo isso aqui está dentro do conjunto de matemática. Então, a gente faz aqui cardinal daqueles que estudam matemática e a linha A, isto é 30, mais 25, mais 50, mais 10, certo? Porque nós temos 25 mais 50, mais 10, 30, né? É o que nós temos aqui. Agora, observe que 30 mais 25 é 55, mais 50, 105, mais 10, 115. Os que estudam matemática. A linha B, nosso exame. Somente em português. Aí é que está o segredo. A expressão somente de estudo para você poder resolver de forma correta. Então, os que estudam somente são quais? São aqueles todos que estão apenas aqui neste intervalo, neste conjunto aqui, nesta parte do conjunto. Esta parte aqui. Quais são eles? São os que representam 40. Os que estudam só português são 40. Basicamente isso. Então, nós temos que ter capacidade de interpretar o nosso diagrama de Venn de forma correta. Vamos aqui. Nenhuma destas disciplinas, e neste caso é o X. Então, é o que nós já havíamos dito logo no princípio. Se você não tem uma ideia de como fazer isso de forma mental, não só aqui não pede para você só responder, mas como calcular. Nós fazemos a reunião. Primeiro nós fazemos um número de reunião, certo? A reunião entre matemática, certo? Reunião com inglês, reunião com português. Vai dar um certo número, que neste caso aqui nós temos 40 aqui, 55, nós temos aqui 65, nós temos aqui 65, 70, 90, 90 mais 50, 140, 170, 180, 190. Então, nós temos 190, certo? O conjunto universo é quanto? São 200 total. Então, eu extraio do conjunto universo, extraio isso aqui. Isto seria, por exemplo, o conjunto universo menos a interseção entre M, a reunião entre M, em matemática, inglês e português. E neste caso seria aqui 200 menos 190. Isto vai ser igual a 10. Logo, o nosso x é igual a 10. Feito isso, nós já respondemos de forma clara, simples, prática e didática. Já estamos no exercício do número 8, correspondente ao nosso exame. Friends, você é campeão, parabéns por ter chegado até aqui. Quero te convidar, escreva nos comentários campeão e liga para o teu colega que você sabe que o mesmo também tem as mesmas dificuldades que você tinha até o momento, mas porque você esteve desde o princípio até aqui, você tornou-se craque na resolução de um exame de 10ª classe. Então, manda para o teu colega para que vocês dois sejam craques neste assunto. Observem comigo aqui 8. O gráfico mostra quantidades, certo? Vamos sublinhar a expressão quantidades de jornais vendidos diariamente numa livraria. Então, observe que aqui vem venda de jornais numa livraria, certo? E aqui nós temos as quantidades vendidas diariamente. E aqui nós temos os tipos de jornais que vendem na tal livraria. Tem Jornal Savana, Notícia, Imparcial, Medical e a Bola. Observe que o Jornal Savana vendeu 10, o Jornal Notícia vendeu 25, o Jornal Imparcial vendeu 5, o Jornal Medical vendeu 25, o Jornal A Bola vendeu 20, certo? Então, esta é a venda diária. Agora, o que se pede? A linha A pede para nós determinarmos aqui a moda. Nota que a moda é o quê? É basicamente o que está na moda, certo? O que todo mundo faz. O que a maior parte das pessoas fizeram naquele dia? As pessoas foram para a livraria, dirigiram-se para lá e compraram o jornal Notícia. Se vamos já perceber, é o tipo de jornal com maior quantidade de venda. Neste caso, a moda é 25. A linha B, aqui no mesmo exercício, ele pede para nós determinarmos a média, certo? A média dos jornais vendidos. O que se quer aqui é a média dos jornais vendidos. Então, sabe-se que os jornais vendidos são todas essas quantidades. Aqui tem a quantidade. Então, nós fazemos que a adição de todas aqui, isso dividimos pelo número
total dos tipos de jornais existentes na livraria. Então, vamos fazer o seguinte. Nós temos aqui 5, 10. Vamos fazer 5 mais 10. E isso corresponde a 25. E o 5 já está. Nós temos o medical, que são 15 jornais vendidos diariamente. E, por fim, a bola, que são 20 jornais vendidos diariamente. Tudo isso está dividido por 5. Se nós formos efetuar a soma aqui, o somatório de tudo vai ser igual a 75, que divide 5. Portanto, a nossa média para esta situação é igual a 15. Certo? Vai dizer que, em média, a livraria vende 15 jornais. É o que o exercício pede para a gente determinar ou calcular. Friends, chegando aqui, eu quero te parabenizar. Você é muito homem por ter confiado aqui este canal para aprender muito conteúdo de matemática e se dar bem nos exames que se avizinham. Eu quero te convidar a se inscrever se você ainda não é inscrito, para que não perca nada que tem a ver com matemática, que este canal está disposto para disponibilizar e assim descomplicar aquilo que muitos complicam.